Meu parceiro, a HBO tá com um problema de $1 bilhão na mão. Como é que eles vão fazer você esquecer do rosto de Daniel Radcliffe e da estética dos filmes originais de Harry Potter? O que o documentário dos bastidores da nova série mostrou pra gente foi quase nada. Mas se você prestar atenção, você vai ver que eles trouxeram um passo a passo de como é que eles vão fazer pra poder resetar essa franquia na sua mente. E o segredo está nos detalhes. Fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E meu irmão, a HBO, ela foi muito, mas muito sagaz. Bem, que a série de Harry Potter, a primeira temporada, vão ter 8 episódios, isso não é novidade pra ninguém. Mas uma coisa que pode ter passado despercebido por muita gente é a proporção disso tudo. Cara, a primeira temporada ela vai ter quase que 8 horas de duração, contra as 2 horas e meia que a gente viu no filme. Vocês têm noção do que isso quer dizer? Olha a quantidade de coisa que pode ser abordada nessas horas a mais, quanta coisa pode ser aprofundada. A gente pode ver o Pirraça, a gente pode entender mais sobre os mistérios de Nicolau Flamel, sobre as densas rotinas de estudos que foram cortadas do filme por uma questão prática, mas que agora podem ser o centro da trama. A gente vai mergulhar em Hogwarts como nunca antes. E olha que é o seguinte, tá? A Pedra Filosofal é o livro mais curto de toda a saga e vai ter 8 horas. Eu já tô aqui imaginando, sonhando com a Ordem da Fênix, que é o maior de todos. Não custa a gente sonhar, né? Exatamente. Mas calma, né, meu amigo? Vamos focar aqui no que importa. Nesse documentário de míseros 26 minutos, a gente de fato percebeu que a magia, ela tá nos detalhes. Vamos começar com essa foto do casamento de Walter e Petúnia. Seriam essas duas pessoas mais velhas aí do lado de Petúnia, os pais de Lilian, avós de Harry Potter? Será que isso seria pra gente um indício de que essa série, em algum momento, ela vai se aprofundar no passado da mãe de Harry, no passado dos avós de Harry? Será que a gente vai ter acesso a tudo isso? E aí você pode até estar pensando, ah, cara, isso aí seria sonhar demais. Bem, algumas coisas já foram confirmadas sobre essa série que foram coisas que a gente não tinha visto, como por exemplo, o momento que a Hermione recebe a carta de Hogwarts. A gente vai ver um pouquinho mais sobre a infância de Draco. Então são coisas que a gente não imaginava que a gente poderia ver e meio que já foram confirmadas que a gente veria. Então será que seria sonhar demais a gente ter um aprofundamento maior aí na família do Harry, na família de Petúnia? Eu acho que não seria não, tá? Até porque se eles fizessem isso, cara, seria uma jogada de mestre. Veja comigo, pensa aí, vê se é muito teoria na minha cabeça. A gente sabe que os Dursley, eles detestam Harry. Eles têm um ódio genuíno por Harry Potter, um rancor. E muito disso tem a ver sobre como Petúnia, como Lilian, como Tiago, como essa galera meio que se envolveu, o mundo bruxo com o mundo trouxa. Então a gente ter esse mergulho aí de volta seria uma forma ainda mais interessante da gente entender a personagem Petúnia, da gente entender por que os Dursley são como são, seja da gente pegar mais ranço dele e perceber como eles são escrotos, ou então da gente meio que entender a motivação desses personagens. De uma forma ou de outra, iria trazer dramaticidade para as cenas. A gente já viu, por exemplo, no trailer, que a icônica cena que a gente tem nos livros de Petúnia cortando o cabelo de Harry e depreciando ele é uma cena muito forte nos livros e que eu acredito que vai ser muito forte aqui na série também. E aí, se a gente tinha esse mergulho por forma de flashback, cara, seria fantástico. Outra coisa, cara, que me chamou muita atenção nesse documentário foi sobre as pessoas envolvidas para fazer essa história acontecer. A gente vê que em todos os setores criativos a gente tem pessoas que eram fãs desse universo, que cresceram assistindo aos filmes, que cresceram lendo os livros, e também nós temos pessoas que nós chamamos de legados, que são aquelas pessoas que são parentes de outras pessoas que participaram da produção dos filmes. Mas se a gente tá achando, ou se você tá achando pelo menos, que vai ser uma mera releitura dos filmes, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Porque uma coisa que ficou muito clara nesse documentário é o seguinte, é de que essa série, ela não quer imitar, ela não quer fazer a mesma coisa que os filmes fizeram, ela quer fazer algo totalmente diferente, ela quer fugir disso. E sendo sincero, cara, essa foi a melhor decisão que a HBO poderia ter. A gente viu uma das primeiras fotos que foram divulgadas da série, que a roupa de quadribol do Harry, ela tá muito diferente do que já foi mostrado nos filmes, o que já mostra uma identidade muito própria. Além disso, no trailer, a gente foi pescando algumas coisas e viu que nas vestes dos primeiros anistas tinham um símbolo de Hogwarts, um H, que na verdade meio que representava aí o tronco de uma árvore, e em cima a gente tinha a copa da árvore, embaixo a gente tinha as raízes. Nesse documentário ficou evidente uma coisa, esse não é o brasão de Hogwarts. Tem um momento que mostra quando Harry recebe a carta, e nessa carta a gente tem o que parece ser o brasão definitivo de Hogwarts. E meu amigo, ele é muito diferente daquilo do filme e, diga-se de passagem, é muito, mas muito lindo. Eu acho que ele inclusive consegue resgatar ainda mais a vibe medieval dos castelos da Inglaterra e ficou uma coisa muito uniforme
uniforme com o que a série, ela pelo menos tá mostrando se propor a trazer. A gente vê que de um lado a gente tem Leão, que representa a Grifinória, do outro a gente tem o Texugo, que representa a Lufa-Lufa, em cima nós temos a Ave para representar a Corvinal e em volta nós temos a Serpente para representar a Sonserina. Diferente do brasão antigo que a gente viu nos filmes, que as 4 casas elas estão meio que divididas, aqui nesse brasão a gente tem meio que uma união entre elas, mostrando que Hogwarts não pode ser uma escola dividida em blocos, ela tem que ter as casas todas unidas e todas funcionando para que a escola ela possa funcionar. Ah, Iago, de onde você tirou isso? Fonte voz da minha cabeça. Eu olhei, achei que era isso aí, eu acho que faz sentido. Mas se você tá achando que as novidades acabaram por aí, ou que as releituras, ou que as novas abordagens acabaram por aí, você tá redondamente enganado, meu parceiro. Por quê? Porque a gente também tem novidade nos docinhos mais famosos de todo mundo. E sim, o primeiro deles é o feijãozinho de todos os sabores. A caixa do feijãozinho de todos os sabores, ela mudou de cor e mudou de forma. A gente vê que a paleta aí nessa imagem é uma paleta mais terrosa, com cores mais voltadas para a natureza, que a gente vai falar daqui a pouco. E também a gente tem um formato agora de pirâmide. Se essa mudança já não foi surpreendente o suficiente, o que mais me pegou foi a mudança do sapo de chocolate. A caixa do sapo de chocolate, meu querido, ela é uma flor que se abre na hora que você tira a parte de cima, ela se abre parecendo uma flor. E isso é incrível, a estética é totalmente diferente daquela caixa que a gente está habituado. Mas uma coisa que também chama atenção é que, para além dessa estética nova da caixa de sapo de chocolate, a gente tem esse sapo dentro. E aí eu meio que fiquei na dúvida, será que o sapo de chocolate ele vai ser representado dessa forma? Um sapo mais realista, tipo esse verde aí, com esses elementos de textura mais parecidos com um sapo de verdade? Ou a gente vai ter um sapo parecido com o do filme, que ele é com a cor de chocolate? Isso aí não ficou muito claro, mas eu acho que as duas abordagens, elas são sensacionais. Seja como for, cara, essas mudanças aí, elas só gritam uma única coisa. A série, ela tá procurando a sua própria identidade. E vamos combinar que é muito difícil você fazer isso depois que a gente teve uma franquia de filmes que foi consagrada pelos fãs e que macetou na nossa cabeça anualmente as vestes, os comportamentos, mas eu vi que a galera criativa dessa série, ela não tá de brincadeira, cara. Eles sabem o que eles querem fazer. Ficou muito claro no documentário que eles vão utilizar como unidade central do mundo bruxo a natureza. Isso é uma forma de trazer uma unidade, uma forma de trazer união e trazer coerência. A gente vê isso nas roupas, por exemplo, nas impressões da roupa, com folhas, com tons terrosos, com tons esverdeados. E a gente vê isso tanto nas roupas, como no cenário, como também nos próprios doces. Tudo isso mostra que tem uma conversa entre todos os setores e que eles estão prestando atenção em cada detalhe. Só que é assim, né, meu amigo? A gente tá falando de natureza, a gente tá falando de criaturas que muitas vezes não existem no mundo mágico. Então, obviamente que a gente vai precisar de CGI. E em mundo onde o CGI ele se faz muito em alta, isso poderia ser um grande problema que a HBO poderia enfrentar. E eu fiquei muito feliz quando eu vi nesse documentário que existe um carinho e uma devoção muito grande no investimento que eles estão fazendo para a criação de animatrônicos que são reais, que tem uma movimentação real e que são muito bem feitos. E eu acho que é aqui que entra a jogada de mestre da HBO, cara. Eles perceberam o fracasso que foi a saga de Animais Fantásticos, que foi uma saga de filmes que usou muito CGI, que usou muito tela verde, que não tinha tantos efeitos práticos, e eles perceberam que tratar a natureza em forma de CGI, isso iria de encontro ao que eles estão pregando, trazer algo mais natural. Então eles utilizaram esse animatrônico para trazer essa natureza de forma mais tangível, de forma mais palpável, é muito interessante. Fora que, se a gente parar para poder pensar, o nosso trio principal são atores que não têm uma vivência tão grande com a atuação, então talvez utilizar muito do CGI poderia exigir mais desses atores e poderia fazer com que a gente não conseguisse extrair deles as reações, as coisas mais genuínas de uma criança que tá nesse mundo mágico. E aí eu acho que é nesse momento em que uma escolha de aplicabilidade se torna uma escolha emotiva e de responsabilidade. Responsabilidade afetiva para com os atores que estão atuando, para poder fazer com que eles consigam atingir o melhor que eles podem atingir. Responsabilidade afetiva com a própria história, porque eles estão investindo tempo e dinheiro para contar uma história muito boa. E claro que uma responsabilidade afetiva com nós fãs. E isso, cara, não tem preço. E já que a gente tá falando do futuro dessa série, não esquece de se inscrever aqui no canal para poder você ter acesso a todas as informações de bastidor, cobertura semanal, tudo que você tem direito desse universo de Harry Potter da melhor forma possível. Mas teve uma coisa, cara, que eu acabei ficando um pouquinho frustrado, que foi o fato de a gente não ter visto um pouco mais
dos atores que vão dar vida ao trio de bruxas mais famosos do mundo. Só que depois de muita análise, eu entendi e aprovo essa decisão da HBO em fazer isso nesse documentário. A primeira é que vai evitar que eles se exponham ainda mais à opinião pública. Então a gente preserva esses atores, preserva a saúde mental deles e guarda isso para quando realmente a série for lançada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que causa um mistério em torno desse trio. A gente não sabe o que esperar, a gente não cria tantas expectativas para depois a gente não estar frustrado lá na frente. Então é meio que aquela história, dois coelhos com a Avada Kedavra só, sabe? Eles conseguem manter aí o segredo de como é que as coisas vão acontecer e também preservam a saúde mental desses atores, que afinal de contas são crianças e que vão crescer junto com a gente, quer dizer, vão envelhecer junto com a gente. E aí agora, meu amigo, é segurar a ansiedade até o Natal, quando o primeiro episódio vai ser lançado, porque uma coisa que a gente tem certeza é, quando essa série for lançada, as nossas vidas, elas vão mudar mais uma vez. Mas eu quero saber de você, qual foi o momento que mais te chamou a atenção nesse documentário? O que é que você tá mais ansioso pra poder ver nessa primeira temporada? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!